era do sul do estado. Ele era do Terra Livre. É Cachoeira de Macacu, sim, você tem razão. Dando continuidade, né, esse nosso seminário, como a gente disse na parte da manhã, ele tem duas perspectivas fundamentais. Uma é esse enfrentamento que a gente tem aprendido um pouco no nosso estado em relação às mudanças climáticas e aos seus efeitos, né, especialmente os desastres socioambientais que a gente tem vivido. E a outra é a construção de uma plataforma comum em relação a Rio+20. Né? E a gente está buscando, com esse seminário, ouvir como é que estão as interações entre as comunidades religiosas e os movimentos sociais no que tange à luta em favor dos direitos socioambientais. Na parte da manhã, a gente teve duas mesas, a primeira com o companheiro Ezaquiel da FETAG e o padre Geraldo da CPT, dando um pouco do retrato de como no Rio de Janeiro, nas áreas rurais, estão havendo diferentes lutas, diferentes enfrentamentos, especialmente em relação à questão fundiária, né? E a gente viu que o tema do trabalho escravo continua muito forte no nosso estado. A gente viu que a questão do uso de agrotóxicos é um tema extremamente angustiante. Depois, na segunda sessão, a gente teve o Ronaldo, que é da PONAC, e a Marilia, e aqui por coinonia Acte Aliança, nos falaram da questão quilombola e dos enfrentamentos em relação aos desastres ambientais que ocorreram na região serrana, uma experiência também que o Viva Rio tem partilhado naquela área, e solidariamente contribuir para que as famílias possam superar aquela situação. E o Ronaldo deu um retrato de como está a questão legal em relação ao problema fundiário dos quilombolas e como é que estão os diferentes passos, né, para o reconhecimento das comunidades quilombolas no Brasil e no Rio de Janeiro. Essa parte da tarde agora a gente quer olhar um pouco para a questão urbana. Então a gente pretende ouvir um pouco como é que estão as ações das juventudes em função das lutas socioambientais, das lutas por direitos, como é que as igrejas têm respondido a essas demandas por direitos, né? E aí a gente também quer ouvir como é que estão as lutas em função da insegurança pública que a gente vive no Estado e também como as igrejas têm enfrentado isso. Então, na primeira mesa a gente vai ter as juventudes e uma experiência da Igreja Batista, conduzida pelo pastor João Carlos. Então, vou convidar aqui para a mesa o Timóteo, né, que é da Rede Ecumênica de Juventude, o Pedro Grabois, que é da Rede Fale da ABU e está no Conjuve, no Conselho Nacional de Juventude, e o pastor João Carlos, que é do movimento King, Movimento de Ação e Reflexão Martin Luther King. Sem mais delongas, a gente começa com o Timóteo? Pode ser. Então, o Timóteo já animado. Sim. Aí, a Kátia, você pode devolver o cartão pro rapaz tirar foto, Kátia? Isso é um absurdo. Muito bem. Sim, desculpem. Antes da gente iniciar, mais algumas pessoas se agregaram a nós, né? Então, pedir pro Dom Fladelfo se apresentar. Dom Fladelfo, sou bispo da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, aqui no Rio há 3 anos. Prazer estar aqui e agradeço a oportunidade. A gente aproveita também e canta parabéns para ele, que é aniversário dele. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Muito obrigado. O Caetano a gente tinha cantado de manhã, parabéns para ele.
Ah, ainda também faz aniversário hoje? Não, é questão de ordem, não, é sério, é questão de ordem. Cadê o bolo? Ah, é. Olha, eu Tem cafezinho. Tem cafezinho. Daqui a pouco tem cafezinho. Eu avisei com antecedência. Não sei se tem. Só para reorganizar o horário, são 2h25. O café estava previsto para as 3 horas, a gente vai fazer às 3h25 e a outra mesa vai ficar entre 3h25 e 5 da tarde. Muito bem. Timóteo. Primeiramente, boa tarde a todos. Sou gaúcho nato, estou aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, aí, há 5 meses. Então, minha experiência, assim, que eu vou relatar hoje, um pouco mais da minha experiência no Sul, né? Um pouco a experiência que eu tive lá. Na verdade, a mesa que era para ser um pouco mais relacionada ao Rio de Janeiro, né? Fui pego um pouco de surpresa, né? Quase totalmente. Tudo bem. Então, assim, a minha experiência, assim, no Sul, quanto à juventude, é muito ligado à economia solidária, né? Lá no Sul nós montamos um grupo que tratava exatamente a produção de vídeos com temáticas ligadas tanto ao meio ambiente, ligado à questão da mulher, questão afro. Tinha toda uma linguagem que a gente usava para poder discutir esses temas, né? O grupo era formado diretamente por jovens. A gente tinha então a noção, não tinha noção prática de vídeo, mas não tinha a noção da experiência quanto às temáticas que são discutidas até nessa mesa, por exemplo, a questão do meio ambiente, dos direitos ambientais, né? Então a gente não tinha essa discussão toda. Só que a partir dos nossos vídeos, do enfrentamento diário, das conquistas e lutas e tudo mais, nós acabamos tendo que não, né? Acabamos interagindo com essa problemática, né? Por exemplo, quando fizemos o primeiro vídeo lá na Reju, no Rally, que o Rally no caso é o grupo que a juventude trabalhava lá, foi um vídeo tratando a questão assim, todo jovem gosta de discutir, por exemplo, alienação, né? Alienação do mundo, no caso. Então fizemos um vídeo sobre alienação, só que nós nem sabíamos sobre o que nós estávamos lutando, né? Porque é questão de jovem, faz um vídeo, depois discute sobre o que era, né? Faz o vídeo, depois discute. Então fizemos o... total alienação, né? Exatamente. Depois que a gente foi ver o resultado desse vídeo, nós paramos pensando, pô, cara, a gente tem que pegar mais embasamento quanto a isso, né? Cair em cima disso, estudar muito mais antes de fazer um vídeo, né? Aí começamos a cair nas problemáticas que a gente enfrenta todos os dias, né? Nós começamos a reparar mais na nossa comunidade, começamos a perceber que a comunidade era carente, e isso a gente não percebia, a gente vivia na comunidade e não conseguimos ver isso, né? Analisar isso por completo. Aí começamos a analisar, daí começamos a nos preocupar mais com isso, a questão do meio ambiente da própria comunidade, por exemplo, quando nós produzimos um vídeo que trabalhava exatamente essa questão, né? Que a comunidade vivia vivia em torno de um arroio, né? Um valão ao céu aberto, uma fossa do céu aberto que tinha no meio da comunidade. E ninguém fazia questão alguma sobre isso, né? Ninguém falava nada, ninguém discutia sobre isso. Nós pensamos, vamos fazer um vídeo sobre isso, por exemplo, vamos discutir esse tema, né? O que nós vamos fazer? O que mais vai impactar as pessoas, por exemplo? Nós criamos um boneco todo perfeitinho, né? Bonitinho o boneco, e largamos no meio dessa fossa, né? Ao céu aberto, e saímos filmando o percurso que ele... Tipo assim, deixamos ele ali para escolher o caminho dele. Largamos o boneco dentro da água e fomos seguindo esse boneco no barquinho, né? Quando terminamos esse vídeo, nós entendemos que todo mundo, o ser humano é livre para escolher o seu próprio caminho, né? Só que as pessoas que estão em volta, quando assistem isso, né, devem interferir nessa questão, né? Por exemplo, ele estava no meio da fossa e a comunidade inteira assistiu isso. E ninguém discutia sobre isso, ninguém falava nada sobre isso. Quando nós apresentamos o vídeo para a comunidade, aí que eles foram perceber que eles também estavam dentro disso também. E aí começaram a pensar, pô, nós temos que reclamar sobre isso, temos que discutir sobre isso, né? Essa foi uma das nossas grandes sacadas que teve no nosso grupo, né? Que discutir, por exemplo, economia solidária com os jovens, discutir o mundo social, né, junto com os jovens, e ainda mais a questão
prática para a sociedade, é complicado, né? Porque quando fala social para jovem acaba querendo fugir disso, porque ele pensa o quê? Social está muito ligado a troca, a partilha, né, a trocar experiência exatamente assim, e faz que o jovem meio que quer fugir disso, porque o jovem quer comprar, quer gastar, quer usar daquilo, quer consumir. E quando nós começamos com o nosso grupo, que era um grupo de economia solidária, juventude, trabalhando com o social, os próprios amigos começaram a fugir disso, começaram a se esconder. Não quero trabalhar com isso, não quero participar disso. Esse é um dos problemas da juventude hoje em dia que deve ser discutido, né? Que a juventude, por mais que queira falar sobre direitos ambientais, queira falar sobre isso, ele ainda quer consumir, ainda quer gastar, ainda quer fazer tudo isso. E acaba daí ficando entre duas conversas, duas palavras, né? Quero ou não quero. E tem que ter um discurso muito bom para convencer um jovem a cair dentro dessa temática, né? Então, no caso, o grupo Rally de comunicação é um grupo que trabalha com economia solidária, experiência de vídeo, produção de vídeo. Nós produzimos vídeos produzimos DVDs, né? Cada DVD com 5 vídeos dentro, cada vídeo discutia uma temática. Nesse vídeo que nós produzimos sobre o meio ambiente lá, o boneco que caminhava, ele era voltado para essa questão mais da comunidade. Dentro desse mundo que eu estava vivendo no Sul, surge a Reju, né? A Reju surge para mim num momento muito peculiar, assim, particular meu, assim, porque eu estava descobrindo um mundo novo, né, da troca, da convivência com as pessoas, descobrindo um mundo diferente, e a Reju aparece com uma proposta de quê? De espalhar isso para todo mundo, né? Fala, cara, entra, junte-se a nós e partilhe o teu conhecimento para todos, porque até aquele momento nós partilhávamos nosso conhecimento, nosso material só com a Igreja Católica, né? Nós vivíamos dentro da Igreja Católica, era só a Igreja Católica que tinha esse conhecimento do material. Quando a Reju aparece, surge um novo ambiente, um novo processo, né? Então, a Reju, o que seria a Reju? A Reju é uma rede, uma mobilização de juventudes, né, em busca dos direitos da juventude, né? Então, é uma rede que visa os direitos da juventude. A Reju, assim, é um movimento ecumênico, né, pelo fato... É um movimento plural que trabalha com diversas religiões e denominações. E quando surgiu a Reju para mim, eu vi ali nela um potencial para fortalecer e também distribuir informação. E até arrumar uma mulher. Você não ia comentar. Você acha que eu tive a deixar passar? Tu acha que ia deixar passar. Bom, mas a Reju então me favoreceu nisso, então. Tá, novembro é um casamento, tá? Novembro. Vamos mandar um negativo. Vou mandar o convite pra todos. Isso foi um dado positivo negativo. Talvez hoje não tenha o bolo, né? Hoje não vai ter o bolo. Mas novembro tem. Mas novembro vai ter o bolo. Tá, então. Vai ser no Rio? Vai ser no Rio. E aí? Ele veio pra cá por isso. Ficou mais fácil se converter. Eu não sei se mas pelo menos mudou de lugar. Tava lá. Eu tive um chamado. Mudei o Rio. De Rio Grande para Janeiro. Assim, até da questão mesmo do casamento eu tiro como exemplo também, a parte do casamento eu tiro como exemplo quanto a Reju, né? Porque eu vivia no mundo, eu nasci no berço evangélico, né? Temos 14 anos, saí da igreja evangélica, comecei a trabalhar na igreja católica, uma mudança completamente diferente, né? Brusca, né? Fui para outra religião e agora, quando conheci a Reju, vim fazer um curso no Rio de Janeiro, me apresentaram um outro campo também, né? Mas no caso a minha esposa, minha noiva, ela é evangélica, então eu acabo voltando de novo para minhas origens, no caso, né? Mas é interessante todo esse processo, né? Quanto a Reju, assim, que é um espaço de troca, de partilha de conhecimento, onde as pessoas têm um diálogo mais aberto
onde se há uma troca de experiência mesmo. E quando eu falo da Reju, me sinto contente de poder comunicar sobre a Reju, tanto por esse fato, né, tanto também porque a minha experiência de vida me levou a isso, né, me levou a... Reju, o que é? Rede Ecumênica da Juventude. Né, no caso, a Reju me levou assim, a um outro nível assim, de conhecimento, assim, por exemplo. Eu era muito fechado a um nicho, por exemplo, a Igreja Católica era isso que eu tinha para mim como conhecimento, né. Quando surge a Reju, eu consigo vislumbrar um novo mundo, um mundo diferente. Até hoje, quando eu converso com pessoas por exemplo, meu sogro é pastor da Igreja Evangélica, né, e ele é completamente fechado quanto ao ecumenismo, né. É completamente fechado quanto ao ecumenismo. Mas quando eu converso com ele sobre isso, né, falo para ele, pô, mas não seria interessante discutir sobre isso, né, não querer falar ir contra a sua religião nem nada, né, tudo mais, mas ele, hoje em dia, ele ainda resiste bastante a isso, mas ele fala, teve um tempo atrás que eu conversava muito sobre isso, né, então ele, mesmo ele não sendo mais parte sendo ecumênico, porque a religião dele não permite, né, porque hoje em dia existe uma constituição bilateral aí que não permite, mas ele fala que teve uma época que a religião dele era ativa dentro da prática ecumênica aqui no estado. Mas não insiste não, casa primeiro. Nunca agora não, né? Você retoma essa conversa. Seja batista, vai atrás. Não, mas então, a questão que ele, mesmo não sendo, ele dá vários conselhos, ele fala, existe sim um mundo possível onde todo mundo pode caminhar junto, existe, mas temos que ser bem coerentes que cada um tem a sua religião, né? Ele fala, cada um tem a sua religião. Eu não posso querer discutir com você sobre a minha religião com você, mas eu quero... Ele deixa bem claro comigo, assim, deixa bem claro. Olha, cara, tu pode discutir comigo sobre ecumenismo, falar sobre a Reju, falar com o pessoal da igreja, né, na minha igreja sobre a Reju, pode falar abertamente. Só que assim, né, no momento que eu ver que eles estão pulando fora, eu, né, cortou o assunto, né. Mas eu acho interessante assim, que por mais que quando a gente trabalha com juventude, a Reju acaba sendo uma ferramenta muito importante para juntar elas, né, para fazer elas se unirem, por exemplo, muito mais quanto ao trabalho. Né? Por exemplo, hoje eu quero montar um projeto de vídeo, né, junto com a Reju. E é uma linguagem jovem que vai trabalhar com diversas religiões. Então, é uma linguagem que vai juntar as pessoas, vai poder unir elas, por exemplo. Né? Tanto que lá em Caxias as ruas são repletas de igrejas que não acabam mais. Né? Quem sabe lá seja uma linguagem própria para isso. Bom, mas meu tempo é curto e já se encerrou. Te agradece o time. Contribuição e a gente passa a palavra. Vou torcer pro casamento dar certo. Obrigado. Então a gente vai esquecer de mandar o bolo. vai passar a palavra para o pastor João, Por correio, pode ser. que vai falar do movimento de ação e reflexão Martin Luther King e de outras lutas nas quais ele está envolvido. Boa tarde a todos e todas. Para nós é um prazer estar aqui para compartilhar com os irmãos sobre esse assunto. Me foi passado o tema protestantismo urbano e eu falei, muita coisa para mim falar sobre isso. Até porque para a gente identificar um protestantismo urbano, a gente teria que dar uma passada pela teologia urbana, pela antropologia da religião, teremos que fazer todo um apanhado para entender o momento atual, né? O homem, a manifestação religiosa, o trabalho, a fé, a espiritualidade e a natureza, como trabalhar a espiritualidade e a natureza no sentido de entender, vou particularizar, a religião de matriz africana. Até porque é o campo em que eu vivo praticamente todo dia, que eu trabalho numa fundação que trabalha a cultura afro-brasileira e a gente tem que conviver e viver com os irmãos de outra religiosidade. Então, como trabalhar isto dentro da igreja
e dizer que a religião de matriz africana preserva a natureza, não é o que o mito ou a ideia que diz que destrói, que mata os animais. Então, como trabalhar isso, a espiritualidade, sem dar ênfase à religião, porque é mais fácil trabalhar a espiritualidade do que a religiosidade. Eu acho que a gente caminha mais um pouco. E aí, quando eu comecei a analisar sobre isso, a gente cai na realidade de um Deus teológico, um Deus que pune, um Deus que vigia, um Deus que recompensa, um Deus que ama, um Deus que condena ao inferno, um Deus que cura, um Deus que tem hora marcada para fazer as benesses em determinados locais. Então, como trabalhar essas variações no que diz respeito ao protestantismo urbano? Então, eu não quis me deter muito a essa temática, até por causa do tempo. Eu preferi falar, então, a gente vai conversar aqui sobre a experiência, como surgiu o movimento de ação e reflexão Martin Luther King, que surgiu dentro de uma igreja evangélica, né? Tem membros de várias denominações, mas a base é batista, né? O Daniel falou que os batistas vão dominar o mundo, mas a base batista, porque nós começamos a observar e perceber que dentro de uma igreja tradicional, esses pontos seriam difíceis de serem conversados e até debatidos, porque não há uma abertura, né? Não há abertura. Então nós começamos a trabalhar sobre isso, e eu particularmente trabalhando em Pedra de Guaratiba, aqui na Zona Oeste, final da Baía de Guanabara, uma terra esquecida pelo poder público, mas que tem um potencial que poderia ser explorado, o potencial turístico daquela região não é explorado. Sábado e domingo quase não acontece nada, e tem alguns restaurantes lá. E existe uma realidade daquele local, dos pescadores, a grande maioria não sabe ler nem escrever, é uma realidade que está lá, que o governo esqueceu, e nós, como pastor naquela região, começamos a identificar essa necessidade. Nem documento, certidão de nascimento, esses homens não tinham, carteira de identidade. E é uma região em que Baía de Guanabara e água tem à vontade. Então existe a possibilidade de criação de ostra naquele lugar. Aí nós fizemos contato com Florianópolis, que é, né, top de linha no que diz respeito à criação de ostra, e comecei então a reunir os pescadores daquela região e também olhando para o manguezal. A gente está falando de natureza, de preservar o meio ambiente. Tem um manguezal e que recebe produtos poluídos da Michelin. A Michelin joga todos os resíduos que passa por ali pela comunidade, e a comunidade não tem tratamento de esgoto. A água não é uma água boa, a água vamos dizer, passa um cano na estrada da matriz toda, eu moro lá, e aí cada morador faz o seu gato. E a SEDAI ainda quer cobrar o gato que o cara fez. Ninguém paga, lógico, né? E ninguém é maluco de ir lá cobrar. Então, lógico, manda quem pode, obedece, tem juízo. E é interessante que do lado é da SEDAI e do outro lado é do Exército. Então, o mais esperto puxa do Exército, porque o Exército não vai reclamar. A SEDAI ainda pode cobrar. Então, esta é a realidade da Liga. Assim, então, vamos fazer um projeto para que a gente possa criar ostra aqui nesse local. Mas, como uma igreja e um movimento sozinho pode fazer esse trabalho? Então, como é que nós fizemos? Vamos fazer um encontro com os pescadores, que são as pessoas envolvidas diretamente. Paralelo a isso, percebemos que as mulheres sempre tinham filhos, né? Uma vez por ano, um filho. Por quê? Faltava atividades laboratoriais, vamos dizer assim, não só fazer filho, mas produzir. Então criamos lá um curso de camareiras. É uma ONG, nós fizemos parceria com uma ONG, e essa ONG deu um curso de camareiras, e depois o estágio foi
foi feito aqui nos hotéis em Copacabana. Então nós começamos a pensar nisso assim, sozinho, então a igreja não pode fazer, nem sempre pode, até porque pelo bairro ser um bairro simples, nem todo mundo dizimava, né? E também não pode tirar o dízimo para fazer ação social, ou uma coisa ou outra, é difícil. Então eu fiz contato com o governo, com a Secretaria de Agricultura, que tem vários projetos, né, nessa questão da pesca, da agricultura. Mas a resposta foi a seguinte, a fala: qual é o retorno? Nós vamos investir. Sim, existem projetos, mas qual o retorno? Eu sabia que o retorno qual seria, né? Que a igreja ou a comunidade deveria dar. Então eu retirei o projeto, né? A gente não posso vender a comunidade para quem tem obrigação de fazer. É obrigação. Tem uma faixa lá, o vereador fulano de tal agradece o vereador por botar o asfalto aqui. É indecorosa aquela faixa. É obrigação dele, não tem que agradecer. Então, e aí trabalhar a questão da fé com essa gente. Como trabalhar no conceito teológico o Deus onisciente, onipresente, onipotente, quando a morte entra na vida daquela família que não tem a compreensão teológica que muitos têm. É como dizer para ela que a vida é assim, que é um momento da nossa vida, nós nascemos, crescemos e morremos, que não posso nem afirmar que Deus não faz isso, mas que ela precisa entender, né, a dimensão da perda. Quer dizer, como entender isso? Aí acontece a catástrofe lá na região serrana. Onde estava Deus que deixou isso acontecer? Então, como trabalhar essa teologia urbana no coração daquela pessoa que quer ter uma fé, que quer compreender melhor? Então, quer dizer, fazer a teologia ou o protestantismo dentro da questão urbana é gratificante. A gente aprende mais do que ensina, porque quando vem do povo, vem do coração, vem da simplicidade. E aí a gente deixa para lá toda a filosofia, tudo que a gente aprende na academia, para ouvir a necessidade daquele indivíduo. E aí então, neste contexto, nós criamos um movimento de ação e reflexão para discutir essas coisas dentro da igreja. E o racismo, o preconceito. Porque é velado, existe. É velado, ninguém fala, né? Mas quem já sofreu na pele sabe como é que é isso. Você pode ser amigo da minha filha, mas não pode casar com ela não, pretinho. eu já sofri isso na pele. Então, como discutir isso dentro da igreja? Por último, já para terminar essa minha fala, nós fizemos então um grande encontro. Primeiro encontro de negros evangélicos, porque é a minha vertente, é o meu caminhar. E fizemos na primeira igreja batista do Recreio, entendeu? Onde eu sou membro, na igreja tradicional. Eu estou lá, minha esposa é membro lá, mas eu ainda não me encontrei, porque 90% não me retrata. Eu posso contar no dedo quantos negros aquela igreja tem. Não há uma questão de racismo, de preconceito naquela igreja. O pastor é excelente, a membresia também, mas eu ainda não me encontrei naquele espaço físico, né? Eu sou minoria naquele espaço, então eu ainda não me encontrei. Mas o pastor abriu e aí nós colocamos, então, se é para fazer, vamos fazer. Aí convidei o meu mestre de capoeira, mestre Celso, levamos várias crianças, jogamos a capoeira lá dentro da igreja. Levamos do hip hop, botamos hip hop dentro da igreja. Dança afro primitiva, veio o menino Marcelo lá de Angra dos Reis, dançou na igreja. A igreja ficou só pretinha. Um grupinho de preto. Ninguém veio. Mas depois viram o vídeo. Nós filmamos, né? Aconteceu aqui na igreja. Tá documentado. Então, quer dizer, é uma experiência gratificante, a gente cresce, mas é difícil. Então, quando a Koinonia, que eu tenho acompanhado, né, o trabalho da Koinonia, desde o primeiro encontro foi lá em Mendes, acabou o tempo. Foi Mendes ou Resende?
Mendes. Ali eu comecei a... Foi Mendes? Não, a jornada ecumênica. Primeira jornada. Isso. Aí eu falei, gente, esse grupo aqui é o meu grupo. Entendeu? Aí fui aqui em São Paulo, excelente, tem muitas fotos lá para passar para vocês do evento. Vou passar. Então, quer dizer, eu fico feliz em poder estar aqui e compartilhar com vocês essa minha ação, que é pouca. Mas se eu estiver junto com vocês, com certeza eu vou me fortalecer. Tem muita coisa ainda para fazer naquele bairro. Já estou morando lá, moro lá, não pastoreio a igreja, moro lá, mas gostaria de estar implementando ações, projetos lá, que depois a gente pode sentar para conversar, ver de que maneira podemos colocar isso em prática. Obrigado pela oportunidade. Também quero desfazer um equívoco que eu fiz. Esta mesa, além dos nossos três companheiros, tem também o Padre Geraldo. O doutor Padre Geraldo também vai nos falar sobre as pastorais sociais. Eu vou pedir para o Padre Geraldo. Obrigado, pastor João. Pronto, então, por favor. Então, nós temos ainda mais duas pequenas conversas antes da nossa conversa coletiva. Vamos passar para o Pedro, você tem assunto que Eu posso me quiser, pode também. Não, tanto faz. Você quer ser por último? Tá bom. Não, tu fala. Então, Padre Geraldo, por favor. Bom, a Diocese de Nova Iguaçu, desde o tempo de Dom Adriano Hipólito, que ela tem uma postura muito voltada para a realidade do trabalhador, tanto do campo quanto da cidade, né? A CPT aqui no estado, uma das fontes de sustentação e de criação foi a Diocese. E a pastoral operária também foi criada aqui lá na Diocese, né? O Padre Agostinho Preto, que veio lá do sul, viu? Gaúcho aí, não é? De vez em quando o Rio Grande do Sul exporta alguma coisa boa para cá. Mas então foi muito importante isso. O que eu quero colocar é um pouco uma pequena experiência que o Padre Agostinho ajudou a criar em Nova Iguaçu, que é a experiência do Centro Sociopolítico. Este centro, que funciona lá junto do CENFOR, do Centro de Formação, não é? O que ele faz? Ele promove cursos para apoiar as pessoas da comunidade nessa inserção dentro do movimento popular, de ser nas comunidades, ter iniciativa e de criar um novo, não é? Então, eles têm dado diversos cursos de cidadania ativa, não é? E dentro dessas preocupações, o que, por exemplo, o resultado um pouco desses cursos, saíram duas atividades que realmente mexem um pouco com a sociedade, que é a questão dos grupos de acompanhamento à Câmara. Agora mesmo lá em Queimados eu estou participando de não é? Um grupo novo. O que é o grupo de acompanhamento à Câmara? São pessoas da comunidade que se organizam para acompanhar o desenvolvimento dos vereadores no trabalho de lá. Então eles têm toda uma técnica de como avaliar a atuação do vereador. Ele estava me mostrando lá, tudo coisas bem técnicas. Então dava nota, vai estar saindo agora o primeiro jornal lá de Queimados de avaliação deles. Então tem quantas vezes que, nesse período de 3 meses, quantas vezes cada um participou, quantas vezes falhou, qual o tipo de atuação, e se apresentou leis novas, se fez a crítica, a fiscalização ao Poder Executivo, não é? Tem vários pontos assim bem interessantes que é para o pessoal do povo avaliar então a atuação dele e aí dar a nota. Cada vereador então vai ter a sua nota, a sua apreciação. É claro que aí vai dar problema, né, com a atuação com os vereadores, né? Mas o grupo está lá, eles sabem que o pessoal está lá. Interessante.
Uma vez eu fui lá na Câmara e eu não falei nada, eu fiquei lá, fiquei quieto, né? Fiquei lá no meu lugar e tudo. Depois o pessoal conversando comigo disse assim: Geraldo, a sua presença, só a sua presença aqui, modificou a atuação dos vereadores. Mudou, porque eles tiveram que tomar outra atitude, né? Em termos de participação, em termos de envolvimento, né? Então eu achei bem interessante essa colocação deles. Então eu acho que isso é uma coisa que Mesquita teve uma boa experiência disso, de grupo de acompanha a Câmara. Belfor Roxo também tem uma experiência interessante. Nova Iguaçu também tem, um pouco menos. E Queimados agora está tendo, não é? Então eu acho que é uma das coisas interessantes que estão acontecendo, esses grupos de acompanhamento da Câmara, que cobram dos vereadores um exercício da cidadania em função dos que mais precisam, né? E a outra coisa também, o outro ramo que o próprio Dom Luciano tem insistido muito nas comunidades, do pessoal participar e assumir, é a participação nos conselhos municipais. Conselho de Saúde, Conselho de Adolescente e Criança, Conselho dos Idosos, nos diversos conselhos. Aí o pessoal tem que se preparar. Tem que se preparar. Por exemplo, em Japeri, por exemplo, à medida que o pessoal se prepara, se confronta critica e confronta com a instituição e tudo, e como os conselhos devem estar fazendo a política daquele setor. Então é uma coisa bem, bem interessante que, em termos de tomada de consciência, de avanço do movimento popular, é interessante. O que tem também em Nova Iguaçu, tem o Centro de Direitos Humanos, que não só ajuda a resolver diversos problemas da população, mas também tem incentivado os grupos de produção e renda na perspectiva da economia solidária. Então nós temos lá a Feira da Roça, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo espaço ao lado, tem a Feira da Economia Solidária. Sobretudo porque a ideia é que as esposas dos lavradores e tudo possam estar fazendo, não é? E colocando. Tem por exemplo, uma barraca lá, que ela vende mel, todos os produtos ligados ao mel, mas também vende remédios, né, que o pessoal faz, né, da medicina natural e que são interessantes. Então, está funcionando lá. E lá tem diversas barracas de acordo com os pedidos dos próprios lavradores. Tem gente de lá de Tinguá, de São Bernardino. A amiga lá de São Bernardino, tudo que ela faz em termos de comida ali da hora, dos bolinhos de aipim, tudo sai na hora. Chegou 10h30, não tem mais, né? Porque tem uma saída muito grande. Tem negócio de linguiças também, tem barraca da questão de doces, né? Tem os produtos que o pessoal traz do campo, todos eles agroecológicos e sem venenos, né? Então eu acho que é uma possibilidade. Agora também tem outras duas pastorais lá, que são bastante importantes, que é a pastoral da criança, não é? Que cuida da criança de 0, né? Desde a mãe gestante até a criança aos 6 anos, porque aí entra em contato com as famílias mais pobres, mais abandonadas, mais em dificuldade, e fazem esse acompanhamento. O que consiste essa pastoral? Preparar dirigentes que vão fazer as visitas. Vão fazer as visitas e trazem os problemas para cá, porque aí há uma pesagem das crianças, não é? E de acordo com a pesagem, você vê se a idade dela está de acordo com o peso, e aí tem todo um processo de alimentação, de orientação, como fazer para a criança sair desse processo de desnutrição. Bom, tenho também a pastoral do menor, que tem a casa do menor, que atinge
um âmbito grande de jovens, os jovens que estão na rua, não é? Tem também o pessoal, tem a Casa da Solidariedade, que acolhe o pessoal que dorme na rua e que, né, que estão na rua, que vivem na rua. E aí é todo um aspecto de tentar, na Casa do Menor, o pessoal recebe não só assistência de acolhimento, estão divididos em famílias, cada casal acompanha 10 ou 15 garotos, crianças de diversas idades, e a Casa do Menor vai se preocupar com os colégios para eles e os cursos profissionalizantes. Bom, é um pouco isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado, deputado Geraldo. Estou apertando um pouco em função do nosso horário da tarde. Tentando reservar os 10 minutos para cada um, pelo menos. Temos agora então Pedro Grabois, que vai falar sobre o movimento de juventude, a Rede Fale e o Conselho Nacional de Juventude. Isso. Então, assim, na verdade dá para falar um pouco de várias coisas, como o recorte aqui também é de movimento socioambiental. A Rede Fale é de falar, né? Não é uma sigla, é Fale de falar, do Provérbios 31:8-9, falar em defesa dos pobres e desamparados, na verdade falar com, né? E desde 2006 o Fale tem uma campanha por saneamento ambiental no Brasil, uma campanha nacional, que depois ela se transformou numa campanha local, a partir de um grupo Fale lá em Marabá, e eles estavam denunciando a situação de uma comunidade chamada Grota Criminosa. O nome é meio, né? Mas era a grota que virou Grota Criminosa, é isso. E toda uma situação vinculada às ações da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce, virou Vale. E aí eles fizeram estudos ali, a galera, pessoal jovem, de igrejas locais, e a partir dali começaram a pressionar o governo, e estamos aí até hoje, na verdade, esperando respostas tanto da Vale quanto dos governos ali, fazendo audiências públicas, conversando. Então a campanha, que era nacional, tomou dimensões mais específicas, né? Então o Fale tem essa caminhada, e a gente usa muito uma metodologiazinha que é metodologiazinha porque é um cartão que vem com informações e também vem com uma parte destacável, que é como se fosse um cartão postal mesmo, e você envia e você está ali se manifestando publicamente. Então o Fale, ele tem basicamente essa função de reunir pessoas e organizações para que elas orem, para que elas exercitem sua espiritualidade e para que elas se manifestem publicamente. Então, é para a autoridade, isso, para que a autoridade tome atitudes específicas. Aí fica ali discriminado. A gente precisa da aprovação da lei tal, a gente precisa da ação tal aqui na medida tal, que a coordenação da Secretaria de Obras se comunica com a Secretaria de Meio Ambiente, né? E aí vai, isso em cada caso, né? Já teve campanha Fale por desarmamento, Fale contra exploração sexual, Fale por ação afirmativa nas universidades. Tem várias campanhas, e tem uma coisa assim, já uma caminhada permanente do Fale, da Rede Fale, com juventude, com política de juventude. Esse ano, na verdade, assim, deve ser, eu entrei esse ano, mas devo ficar só esse ano mesmo. Estou dando sequência a um trabalho da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, né? Lá no Conselho Nacional de Juventude. Ela já está desde o início do Conselho, 2006, quando o Conselho realmente começou, acompanhando esse processo todo de política de juventude no Brasil. E esse é um ano muito importante. Vai estar acontecendo a segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude. A primeira foi em 2008, agora a segunda em dezembro desse ano. Então até lá são várias etapas, estaduais, municipais, e a metodologia também é usada das conferências livres. Então você reúne um grupo de pessoas, não importa onde, numa igreja, por exemplo, num templo, num terreiro, num espaço, num clube, numa escola, numa universidade, você faz ali uma conferência, onde você aponta problemas e soluções. É uma maneira de dar voz, de ampliar aí o processo de participação dos jovens, né? A palavra de ordem dos jovens é participação. Mas para essa conferência agora, já final de 2011, a ideia não é só levantar novas bandeiras, mas é também fazer uma avaliação
pedir do governo uma prestação de contas, assim, o que o governo tem feito em termos de políticas e para o jovem, né? Então, assim, tem toda essa caminhada. Na verdade, assim, a minha caminhada começou com a ABU. Eu também tinha um envolvimento muito assim restrito à igreja local antes de conhecer um movimento que fosse para-eclesiástico, né? Então, com a ABU eu pude conhecer inclusive outros movimentos. Com a ABU eu conheci a Rede Falha, eu conheci a RENAS, a Rede Evangélica Nacional da Ação Social, e aí tem todo um esforço de de mobilizar jovens também na RENAS. E essa coisa toda assim de rede é muito nova, na verdade, ainda para as igrejas, até para os novos atores aí, para a juventude. Tem toda uma tradição muito de uma disputa mais assim óbvia, né, entre partidos, entre forças ali mais óbvias, talvez mais tradicionais, mais consolidadas. E a ideia da rede, ela meio que ainda, claro, óbvio que continuam disputas, mas ela meio que ela fala assim: nós somos diversos, nós somos diferentes, nós temos opiniões diferentes, mas a gente tem um objetivo em comum. No caso da RENAS é muito nítido isso, ele se identifica como evangélico a partir de uma perspectiva, que é a de Lausanne, e aí a partir daí nosso objetivo é justiça. Então tem um monte de gente caminhando ali e não fica numa coisa assim de ONG puramente ou de igreja puramente, mas toda uma pegada assim de implementação, avaliação, formulação de políticas públicas, que é uma discussão também para as igrejas em geral, para as igrejas no caso locais, uma discussão ainda muito nova. Então é todo um desafio assim que o FALE e que a ABU e que esses outros movimentos, essas outras redes têm, inclusive assim de formação política, assim de formar uma cultura política no jovem, para ele participar, para ele conseguir. Porque eu, por exemplo, eu estou ali também como um leigo em todos os aspectos. Um leigo para a igreja, eu não sou sacerdote, eu sou membro. E também um leigo enquanto político. Eu sou estudante, eu estudo, no caso até estudo ética e política, mas assim, não é nessa pegada específica, não sou gestor público, não tenho essa formação. Então eu estou ali como um voluntário, como um mobilizador. E é a partir desse lugar assim da mobilização mesmo, de atores diversos, né, que a gente tenta caminhar. Aqui no estado do Rio tem um pessoal muito forte, que é a ABU, FALE, ao mesmo tempo, ali na Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. E eles têm acompanhado, não sei assim com que presença, né, essa questão toda do aterro sanitário, do lixão, né, que agora até teve uma audiência pública sexta-feira. Então, no estado do Rio, a gente com a tragédia na região serrana, a gente começou a articular algumas coisas com a Visão Mundial, que tem ali, inaugurou espaços de convivência, espaços de cuidado, né, para as crianças, tem um foco nas crianças, a Visão Mundial, e a gente tem dialogado com essas redes todas, né, gente que já trabalha há um século com assistência, socorro emergencial, o pessoal do Exército de Salvação. Então assim, essa coisa do trabalho em rede, ela muitas vezes não é o grupo local FALE que está indo lá e fazendo, ou realmente, porque nossos braços e pernas enquanto grupo local às vezes é restrito, mas também é fundamental. Mas enquanto rede a gente consegue visualizar isso, trocar informações, trocar saberes, trocar tecnologias sociais, e isso tem sido muito importante, né? Então assim, sobre a questão na hora do papelzinho dos 2 minutos. Para encerrar, eu estou aqui acompanhando o meu juventude, esse foco, no caso assim, falei um pouco de tudo, mas assim, o foco no caso, eu estou ali esse ano como Conselheiro Nacional de Juventude e estou nessa pilha mesmo de mobilizar as conferências livres e incentivar a participação em conselhos municipais, estaduais, de juventude. Tem vários problemas, né, na verdade, não é, na verdade, fácil, né, existem muitas dificuldades de perspectivas, de disputas, com interesses muito diferentes, mas esse é um desafio aí para a gente, para a juventude, para o segmento religioso, né, lá no Conjuve, tem uma comissão organizadora da Conferência Nacional. Essa comissão organizadora
para a sociedade civil são 15 pessoas, 15 pessoas representando 60 organizações diferentes, né? Então, para o segmento religioso, a Pastoral da Juventude está representando, no caso, a Juventude Batista Brasileira, a Reju, a Rede Fale e a ABUB, né? Então a PJ está ali representando a gente se sente representado. Então tem uma troca, um diálogo ali, já naquele espaço ali que é muito plural, muito rico. Eu estava até conversando muito aqui com todo mundo um pouco sobre isso, que nas bases nossas de igreja evangélica, no caso, é muito difícil chegar com um discurso ecumênico, né? É muito mais fácil chegar com um discurso internacional ou até denominacional mesmo, a coisa mais óbvia ali, que é a chamada mais imediata, né? Mas a ideia é chamá-los, né? Estar junto mesmo, em torno de um objetivo comum. E aí, realmente, aos poucos, caminhar junto para que a igreja entenda que a sociedade e o mundo é de todos mesmo, né? E realmente eu frequento uma igreja pequenininha, uma missão batista, que é vinculada a uma comunidade popular, e é muito difícil mesmo, né? Muitas vezes o outro da outra religião é taxado como uma coisa muito complicada. E isso né? Não, é muito difícil mesmo. E aí eu fico assim, que ética é essa que a gente também está formando nas pessoas? Se a gente sempre coloca o outro como problema, né? Eu como estudante de filosofia política e ética, fico assim também. E acabou meu tempo. Para encerrar, eu digo que Rede Fale, ABU, esses movimentos todos estão abertos ao diálogo, estão aqui para articular mesmo os espaços de representação da sociedade. A gente quer fazer que esses eventos que estão vindo aí, essas conferências, não sejam meros eventos, mas que sejam realmente espaços para formação e para cobrança também, cobrança nesse diálogo, já que a sociedade civil com o governo que está cada vez mais consolidado nos conselhos. É isso. A gente agradece também ao Pedro. Imediatamente ficam abertas já as inscrições, o Caetano já se inscreveu para falar. Assim, o Daniel pede para que a gente, mas durante as perguntas também a gente pode mostrar, mas de qualquer forma a Cátia vai projetar ali o banner da campanha, que é a Rede Ecumênica Juventude. A luz vai em cima do nosso rosto aqui. Pronto, vocês viram? É aqui lá. Pronto, muito bem. Então, Caetano. Não, chega um pouquinho. Você está no Conselho de Juventude, qual setor? Conselho Nacional de Juventude, representando a ABUB. Isso. Tá. Eu era secretário do CLAI, eu sou parceiro, e foi uma articulação dentro do CLAI, da Unifale, do doutor Alexandre lá. Contente de saber que continua esse processo para evoluir. Eu me lembro que naquele tempo a participação das igrejas, das igrejas ligadas ao CLAI, foi muito grande nessa articulação. Preocupado quando você diz que o pessoal está meio estava assim, nas igrejas. Porque foi uma articulação da juventude do CLAI, como Fale. Aliás, foi a juventude do CLAI que patrocinou os primeiros cartões Fale. O CLAI foi a primeira instituição que correu, quando a ABU pediu o recurso, tinha a ideia de recurso. Então foi o programa de juventude do CLAI que bancou o cartão, os primeiros cartões Fale, não sei se ainda continuam para seguir. E é bom ver que vocês continuam nessa caminhada, quer dizer, essa articulação de jovens religiosos, o setor religioso está participando disso. Eu queria colocar uma questão, a questão da pastoral urbana, com o povo. Essa experiência de observação da Câmara Municipal a gente fazia lá em Araraquara, quando fui pastor lá em Santa Catarina, em 1985, 86. E realmente é verdade, quando eu aparecia lá na Câmara dos Vereadores, a primeira vez era, está aqui o reverendo Caetano, a segunda vez também está aqui, eu falava, mas não precisa saudar ele não, porque está vindo sempre. E aí eu e o pessoal da comunidade, e é engraçado como mudou o comportamento da Câmara, realmente mudou, porque
Às vezes começava a sessão, a gente ficava mais para trás, daqui a pouco a gente olhava para ver se estava lá na galeria, a gente, oi! Aí entrava todo, começava uma discussão, a gente aparecia, levantava assim, como eu ia dizer, havia toda uma esquema e a gente conseguiu realmente criar uma presença da cidade na Câmara. Né? A gente podia chamar a atenção que as sessões de Câmara de Vereadores da Assembleia Legislativa, do Federal e do Senado, são públicas, não é fechado. São sessões públicas e qualquer cidadão tem de estar lá assistindo. Né? Então isso é importante. E eu queria colocar uma questão que eu estou vivendo, já que tem a questão urbana e a questão educacional. Em Santa Teresa, a igreja episcopal lá, que é do São Paulo, ela é uma igreja sui generis, né, bicho? Ela não tem a cara de uma paróquia tradicional. Então, mudando mais rural de igreja, de paróquia, de rural. A gente é uma igreja aberta no bairro, a nossa congregação é pequena, mas a igreja é uma referência para um monte de coisas que acontece lá. A gente é uma herança que eu recebi da minha antecessora, e lá acontecem atos culturais, reuniões políticas, associação de bairro. E há um projeto social que a gente é uma espécie de guarda-chuva, a campanha do Vitória, que é a Horta, o projeto Santa Horta, que são hortas comunitárias nas favelas, nas comunidades do bairro, né, Santa Teresa. E agora a gente tem cabido pomar comunitário, porque tem lugares, pela conformação geográfica do morro, não dá para você fazer uma horta, para fazer um pomar. Não fazer um pomar. Quer dizer, são questões que aparecem. Né? A nossa igreja, há uns meses e pouco atrás, a gente serviu como um espaço. Tinha um momento de luta da comunidade de artistas lá, que faleceu um senhor que era um artista famoso lá no bairro, meio ligado à candomblé, meio ligado à igreja, no final não tinha onde fazer um velório, já fizeram lá no templo, fizemos o sepultamento, fizemos a missa de 7º dia, fizemos parte de um show cultural de homenagem a ele um mês depois da morte dele, no lado do Vale das Chuínas, por aí. E isso coloca para a igreja um desafio que é de se envolver com os setores, ainda mais Santa Teresa, com os setores alternativos da sociedade. Santa Teresa é um bairro cheio de coisas alternativas. E a igreja tem conseguido, apesar de ter uma aparência de igreja conservadora, assim, no templo, é interessante perceber como diferentes manifestações religiosas populares acontecem dentro do nosso templo. Nós temos lá um espaçozinho separado que é o espaço da diversidade humana, uma capelinha lateral, onde tem às vezes budistas orando, pessoal paulista, fazendo Chuan, e ao mesmo tempo a gente tem uma diversidade enorme de demandas religiosas, né? Desde benzer, a linha, terço, até as pessoas querem conversar, querem assistência pastoral. E a única receptividade que eu recebi no bairro foi de um padre da igreja ortodoxa russa, né? Que também é um cara bastante aberto, a igreja fica aberta, ele também está se envolvendo com essas coisas. Ele falou assim, tem coisa que como ortodoxo é muito complicado eu pensar, mas você pode me ajudar a fazer isso. Então, essa dificuldade da igreja de se misturar um pouco nas questões sociais, eu acho que as igrejas urbanas, as comunidades urbanas, houveram se abrem para isso, no sentido de ser, pelo menos oferecer o espaço que tem no local. Às vezes tem uma situação que não tanto se reunir, não na igreja, tem o salão da igreja, tem a sala da igreja, tem o edifício de educação da igreja. É uma maneira de você começar a entrar. Já houveram vários espetáculos culturais lá no tempo, alguns problemas até com a comunidade episcopal depois, lá um show de dança que evocava as danças africanas, e aí deu um problema não com a comunidade da paróquia. A comunidade da paróquia achou sensacional. O problema eram as outras igrejas quando ficaram sabendo do que aconteceu, e aquela demonização do diferente, né? E por isso que a gente criou o espaço da diversidade humana, porque se é para demonizar, nós estamos aqui, tem uma capela do sagrado para todo mundo. Então tem exatamente para dizer que a postura paroquial é essa, né? Mas é realmente gratificante para mim ver que vocês continuam articulados, né? Que a Reju, que nasceu lá da caminhada da Jornada Ecumênica, que realmente avançou, e é bom saber dessas experiências da pessoa autora. A gente tem que ter, talvez esse seja um caminho de ajudar as igrejas a se abrirem a essas questões de problemas sociais, e a gente levantar oportunidades
oportunidades de discutir pastoral urbana, numa perspectiva nova, porque o pessoal, digamos, da direita teológica discute muito isso. Pastoral urbana é um tema típico de Lausanne, por exemplo, ou do antigo, dos evangelicais, eles falam muito disso. E sempre na postura de fechamento da igreja em relação ao mundo, continua aquele velho discurso. Acho que a gente pode ter aí uma oportunidade das igrejas ecumênicas, pelo menos das lideranças ecumênicas que são das igrejas, a gente criar seminários, espaços de discussão do pastoral urbano, como contra-informação, né? Levantar essas experiências que acho riquíssimas na Diocese de Nova Iguaçu, de começar a discutir esses temas, até para incentivar quem está pensando isso e não tem, às vezes, coragem, ou não tem, se sente com força para começar uma iniciativa dessa. Obrigado, pessoal. Parabéns a vocês dois aí pela desenvolvimento. Vamos ver que a coisa continua. 21 anos, né? E 23. Já tive aí. Tanto em ABU quanto em outras coisas que vocês estão precisando passar. O Atílio pediu para eu atender uma emergência ali. Tenho escrito Heidel na Emília. Bom, eu queria pedir licença para tomar por base o que foi falado na mesa e eu vou tentar sintetizar para transmitir, vamos dizer assim, de um certo modo, a minha intenção, na medida em que seja aceito, de me somar a um esforço que eu entendo aqui que seja a proposta de criação daquilo que nós poderíamos chamar de quem sabe, de uma massa crítica, para estabelecer um modo, uma forma, talvez formular parâmetros, princípios, objetivos e meios em que se buscaria tangenciar os pontos comuns, na medida do que seja possível, para poder fazer funcionar de forma efetiva aquilo que, vamos dizer assim, está colocado ali, direitos ambientais, religiões e movimentos. Os movimentos sociais com toda a sua característica e a questão dos direitos ambientais respeitando a diversidade que compõe essa coletividade. Me parece que a princípio é isso. E é engraçado que eu estou aqui sentado, provavelmente, aqui no Rio de Janeiro, eu sou a única pessoa dentro da minha comunidade, dentro do meu segmento, que se propõe e que se dispõe a caminhar nisso, não que eu seja melhor que os outros, ou que eu seja o único que tem essa visão, que tem essa compreensão dentro do muçulmano. Não é isso não. É porque existe efetivamente nos últimos tempos, nos últimos anos, nós somos colocados mais ou menos como uma bola da vez. Então nós somos os discriminados, os dois discriminados. E eu não venho aqui para colocar essa carapuça na minha cabeça, porque eu não sei que você não estou nem aí para isso. Quem quiser discriminar, que discrimine, para mim. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje porque o pastor Eduardo me contactou por telefone e eu me recordo, fazendo uma retrospectiva que é necessária, que eu conheci o pastor Eduardo através de um amigo comum nosso, que chama Alex Axelrod Finkel, que é um judeu. E que em função disso, um dia nós dois viemos parar aqui na Coinonia, de onde eu conheci o Jorge Atílio, e que nós fizemos uma coisa muito interessante, que depois nós cansamos de fazer isso, mas a primeira vez que nós fizemos isso aqui assim, foi aqui, não teve preparatório, não teve ensaio, não teve nada, e nós viemos discutir tanto a questão que era uma questão nevrálgica, como ainda continua sendo, que é a questão palestina, porque eu não estou trazendo para cá essa discussão, como também essa questão do relacionamento diferente. O que há realmente que contrapõe, entre aspas, o muçulmano e o judeu e vice-versa? E na realidade você olha para o outro e encontra um no outro, o outro no outro, o outro dentro do outro. Né? Você vai encontrando um dentro do outro. E eu digo, por outras experiências, por outras possibilidades de vida, que a melhor coisa que esse Alex, que é um amigo nosso, que a gente já não vê há tempo, mas é um amigo nosso, a gente gosta dele, a melhor coisa que ele fez na vida foi me apresentar para ele, porque a partir da amizade do Alex comigo, eu ganhei um amigo, um irmão, que é o Eduardo.
Então, eu não estou desfazendo o Jorge Ativo, Já desfez. Mas, como ele tem o problema capilar que ele tem e eu não tenho, entendeu? Então eu prefiro assim manter uma certa distância. Mas efetivamente, de forma efetiva, eu estou vendo aqui, aí, por exemplo, falou-se aqui em Campos, falou-se isso, falou-se aquilo, eu estou olhando assim, estou me vendo ali. Falou-se não sei o que, eu até fiz a menção da questão do Porto do Açu. O amigo aqui falou-se em Pedra do Sal, não sei o que. Eu, entre aspas, estou ali dentro. Aquilo tem a ver com a minha história. Aquilo ali tem a ver com a minha história. Né? Ele falou aqui, parece que para acabar de me botar louco de uma vez, talvez, ver que eu estou realmente louco, de falar em Pedra de Guaratiba. Você conheceu o Lutero, o Erasmo lá? Sim. Conheceu? O Lutero ainda está vivo? Não, acho que não. Morreu. O Erasmo ainda está? O Erasmo, sim. Eu conheci eles tem pouco tempo, eu estou com 56 anos, eu conheci com uns 10 anos de idade, tem pouco tempo isso. Né? Então, ali tudo, você está falando do Pedra de Guaratiba, eu estou vendo aquilo de 50 anos atrás. Né? E é bem pouco tempo, eu dormi em rancho, eu dormi em canoa ali, eu pesquei ali, eu passei madrugadas ali pescando roubalo com linha, eu fui do tempo que pegava, o camarão pulava na areia, a gente pegava com a mão. Depois eu vi a degradação ambiental que aconteceu ali pelo balão, pela rede de arrasto. Quer dizer, por que eu não estou falando besteira, né? Eu sou do tempo que a Barra de Alarcão era outra coisa, que Piemonte era outra coisa, que a Pedra da Fonseca era outra coisa, que a Estrada do Capuz era outra coisa. E eu vejo tudo isso, assim como que a minha vida passando de um lado para o outro, e eu provoco, de um certo modo, essa questão que ela é muito forte, e sem se dar atenção a ela, eu não estou aqui propondo ensinar nada a ninguém, mas eu estou fazendo um apelo aos senhores, da gente estabelecer um modo desse relacionamento para não fechar o coração para o outro. Não é ficar permeável ao pensamento do outro, mas não fechar o coração para o outro, com a oportunidade de que o outro possa se expressar, para trazer aquilo que se pode fazer de comum. Porque caso contrário, não adianta, não vai conseguir. Então, esse ponto aí, ele é dramático. Nós temos um mundo, ele é um só, é um planeta, é uma bola, ele não tem ponta, ele não tem esfera, ele é redondo. E nós temos que conviver dentro dele. E nós temos que nos preocupar com os problemas sociais, que hoje também são problemas ambientais, porque em função dos problemas sociais existem problemas ambientais. Né? Vamos dizer, e a discussão religiosa ela está inserida nesse contexto. Então hoje nós temos, eu não sou filósofo, mas temos a famosa crise de valores que se repete a cada momento, a cada instante. Né? E nós temos N fatores, N elementos que precisam ser trabalhados agora. Eu me lembro um tempo atrás que a gente foi levar um tipo de discussão que foi quando começou a se fazer vamos dizer assim, uma costura inicial, na conferência preparatória daquela conferência de 2005 de igualdade racial. Tinha aquela coisa, aquela estrutura toda, tanto por cento para não sei o quê, tanto para isso, tanto para aquilo, e eu fui representando a comunidade muçulmana. E eu me lembro que na conferência estadual houve um problema por causa das cotas, um delegado, isso, aquilo, aquela coisa. Né? E em determinado momento me questionaram que a comunidade muçulmana ela não tinha representatividade, e eu fui questionado dentro de um pessoal, dentro de um segmento. Eu torci, eles queriam, na realidade, saber a cor do pessoal que estava por perto de mim, que imaginava que era tudo branco. Né? E eu talvez, do segmento dos brancos que estava ali, tinham 3 brancos, que era eu mais 2, o resto tudo era preto. Desculpa a expressão, mas é com todo respeito. Entendeu? Então, quer dizer, isso é um exemplo de quanto a gente se afasta na medida que a gente precisa, e eu não estou fazendo aqui pregação religiosa, eu não estou fazendo proselitismo. A gente precisa buscar uma forma de ter como interagir. Eu acredito que essa iniciativa da Coinonia, ela, pelas iniciativas dela, eu me lembro do tempo que o Jorge Ativo desenvolveu um trabalho com jovens, que a gente ainda, de uma certa forma, participou, buscou formas de participar. Enfim, que a gente precisa fazer algo. E eu sinto que a gente não tem muito tempo para fazer isso. Que a gente não sabe quanto tempo tem. Mas que possa se estabelecer um método de estabelecer essa massa crítica,
de ter pessoas que sejam interlocutoras desse pensamento, dessa forma de ação, e que a partir daí, respeitando as características de cada um, se venha desenvolver, porque essa questão do conselho, de observar, o senhor aqui falou que o cara estava fazendo um discurso importante, e ele está lá, não posso falar aquilo não posso propor aquilo não. Essa questão do acompanhamento precisa ser feita. Como o cidadão, como um todo, ele precisa acompanhar o que é feito pelo governo. Não adianta ele ficar em casa xingando o político, fazendo isso, dizendo que não vai votar, não adianta ele dizer que vota em branco, que anula o voto, não sei o quê. Isso não resolve nada. Desculpe, eu estou encerrando a minha fala, mas é porque eu já estou... Eu quero fazer alguma coisa. Eu não estou procurando um hobby, uma ocupação, não. Eu tenho a minha atividade, eu vivo dela, eu não sou bancado por ninguém, eu estou aqui por mim. Entendeu? Mas eu queria dizer isso. Senhores, por favor, façam alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Raio. Olha, a gente vai encerrar essa sessão de primeiras comentários e questões com a Ana Emília, né? Ela também tem uma questão para a mesa, era isso, né? Se tinha levantado a mão. E depois, então, cada um dos participantes da mesa terá 3 minutos para fazer seus comentários, e a gente abre para uma nova sessão de questões, se existir, e após esse bate-papo a gente toma um cafezinho, né? Porque ninguém é de ferro, não é não? Muito bem. Gente, boa tarde, eu cheguei atrasada, era um bom motivo, estava cansada pra caramba de atividades aí no final de semana, mas enfim, tem 2 questões para a mesa, mas antes eu queria fazer uma referência da fala do Raid que eu achei muito pertinente, assim, dessa coisa da provocação e de como a gente vai achando conexões nas coisas. E aí eu estava lembrando, enquanto ele estava falando, da última caminhada contra a intolerância que eu tive, e que eu fiquei muito motivada no ano passado pelo aumento da quantidade de evangélicos, né, presentes naquela caminhada. Então eu acho que assim, as caminhadas em si elas não são o fim da coisa, né? Ela pode servir como um motivador para que essas questões vão para dentro das igrejas, enfim, elas sejam realmente discutidas, porque é muito necessário, é extremamente necessário que a gente aborde essas questões. Mas, enfim, vou voltar para as questões da mesa, porque eu acho que depois a gente pode avançar mais nisso. Primeiro, queria falar com o João, saber primeiro se ele está atuando lá, junto com a colônia de pescadores, se há algum vínculo desse trabalho com a colônia, e você faz as suas considerações, e que você falasse um pouco mais como é que você está conseguindo trabalhar essas questões de combate a essas intolerâncias às religiões de matriz africana, sem chegar na teologia, né? Sem falar de teologia de religião de matriz africana, tentando desvencilhar isso, porque às vezes eu acho que não é difícil. E para o padre Geraldo, eu queria saber com ele como é que a gente faz para ter acesso a essas experiências, porque, por exemplo, essas técnicas de avaliação dos grupos nas câmaras de vereadores, acho que são metodologias que a gente poderia trocar entre outros movimentos para que isso servisse de motivador, né? Eu trabalho com as comunidades quilombolas aqui no Rio e no Baixo Sul da Bahia, né? Eu trabalho com bastante comunidade. A gente tem discutido muito essa atuação nos conselhos municipais e estaduais. Isso é uma coisa que tem avançado muito. Mas esse acompanhamento do local era uma coisa que foge muito, mesmo junto com os conselhos. Porque como os conselhos acabam tendo representações, né, de várias outras esferas, o pessoal acaba não conseguindo fazer esse acompanhamento, principalmente da ação dos vereadores. Eu acho que essas metodologias elas deveriam ser compartilhadas para a gente poder utilizar dessas experiências. Obrigado, Ana Emília. Então a gente passa para os nossos participantes da mesa, cada qual 3 minutos. Quer comentar? Ela tocou no som. Vamos começar contigo. Já pegando o gancho ali da fala dela, falando sobre a marcha, caminhada, né? Caminhada contra a intolerância religiosa. Esse ano a Reju tem uma campanha, né, a nível nacional contra a intolerância religiosa. Até a gente estava distribuindo aqui uns folderzinhos, né? Tá, já tem, né? Então, essa campanha então foi articulada dentro da rede, através dos facilitadores, os jovens no caso, que estavam discutindo essa questão, que é
muito próprio para a Reju, né? Já que trabalha diretamente com ecumenismo e tudo mais. Mas então, essa campanha então, ela tem um objetivo bem claro, ela tem tem um foco distinto, e a questão é assim, a campanha, como ela é a nível nacional, ela tem uma ampla, tem o objetivo de que todo mundo possa participar e contribuir com isso, né? No caso, a Reju trabalha em rede, então nós estamos distribuindo essa campanha a nível nacional, por exemplo, estamos distribuindo para todas as regiões do Brasil o folder, para que eles possam também trabalhar essa campanha em todas as partes do Brasil. E só que a Reju ainda não tem participação ampla de todas as religiões, né? Ela tem um número X de religiões. E quando tem encontros assim, sempre é interessante tocar nesse assunto, pegar e comentar sobre a campanha, para que a gente possa ampliar mais ainda a campanha, né? E esse é um dos objetivos da campanha, ampliar para que possa chegar naquelas religiões, por exemplo, que não discutem isso, né? Que, por exemplo, hoje nós temos um aumento dos evangélicos nessa caminhada também, né? Então, quem sabe, compartilhando isso, distribuindo esse folder, encaminhando para igrejas, denominações, outros locais, a gente possa também ampliar essa campanha. Que é interessante a gente discutir isso diariamente, certo? Essa é a campanha então que a Reju está trabalhando esse ano, mais ativa assim. Só um pouco da fala. Queria também comentar isso. Eu acabei não podendo ir até hoje numa caminhada. Em janeiro. Vamos organizar. Não, a desse ano aqui do Rio, ela é em setembro. Em setembro agora? Ela sempre em setembro. Então foi isso. Salvador. Então foi isso. Eu não pude ir no setembro passado, nem no anterior. Setembro desse ano. Não poder ir nisso também? Não, esse eu espero poder ir, né? Mas eu tenho caminhado nesse assunto. Poder trabalhar em rede é muito bom, né? Porque e tenho ganho novos entendimentos sobre isso, né? Entender que eu faço parte de uma igreja evangélica, né? E entender que essa massa da qual eu participo, que são mais de 5 mil denominações no Brasil, ou seja, não quer dizer nada dizer sou evangélico, mas assim, esse grupo enorme é um dos grupos que mais pratica a intolerância religiosa. E ele é ator, né? Protagonista. E é legal assim poder realmente envolver atores do meio evangélico para que eles mesmos possam primeiro discutir isso de verdade. E a gente está na Rede Falha agora, local, Rede Falha do Rio, começando a provocar isso, muito devagarinho ainda, muito virtualmente ainda só, mas discutir mesmo, discutir a questão que está por detrás, que eu tinha até colocado aqui a questão do racismo, e discutir a coisa da cultura, dos ritos, da diferença, do como é que isso... Porque eu já vi muito, e na verdade na minha igreja local eu aprendi que, né, quando eu era molequinho na igreja local, quando eu me converti, estava preparando aí, que quando eu quero a minha liberdade, se eu quero a minha liberdade religiosa, eu também tenho que querer a do outro. E isso já era um ponto muito bacana. Mas era sempre assim, muitas vezes uma defesa assim do que era politicamente correto, do que era legítimo ou não, E isso é uma discussão muito, a questão de tolerar, de conviver, de amar, tá para muito além do que a lei te permite ou não, do que tem uma coisa de uma criação de uma cultura de tolerância, de paz, de não violência. Então, acho fundamental, acho que a gente tem que se somar ao que já está acontecendo mesmo, né? Assim, Aida falou dessa massa crítica. Eu acho que assim, a gente tem que se somar mesmo ao que já está sendo articulado, né? Nesse sentido. Inventar a roda, acho que é uma tendência assim, muitas vezes minha ou de grupos que eu participo de querer, mas a gente também sabiamente consegue olhar o que já está acontecendo aqui, se somar e construir, fortalecer aquilo que, né, exatamente aquilo que já está aqui hoje já de muito tempo, fortalecer então a partir desse espaço. Boto fé mesmo nessa articulação, nessa aliança, não sei qual o nome que se dá não é um conluio, né, gente?
Né? Deixar de ser uma coisa performática Aham. para ser uma coisa, uma ação, Aham. não uma reação. Aham. Porque hoje a gente vive reagindo. Aconteceu um troço ali, a gente reage. Aconteceu um troço aqui, a gente reage. Outro não sei o que, você reage. Você protesta contra. Não, agir. É muito mais simples, é muito mais fácil. Né? Dá um pouco mais de trabalho. Mas o resultado, entendeu? Nós temos que ter uma linearidade de ação. Tem que haver uma horizontalidade. E isso nada tem a ver com essa estrutura vertical que a sociedade está construindo. A gente tem que homogeneizar as coisas, mas não é passar um rolo compressor para tornar uma massa homogênea tudo igual. Não. É permitir ao outro que seja o que ele é, dentro, porque antes de mais nada, você é o que é dentro de si próprio. E a partir daí, cada um vai se somando ao outro. Olha, você vê, isso aqui é um exemplo. Nós temos aqui cimento, areia, pedra, ferro. Tudo se juntou, uniu e construiu isso aqui e permite que isso esteja aqui para nos abrigar. E assim sucessivamente. Terminando a minha participação rapidamente, respondendo a sua pergunta, eu já não estou mais como pastor na igreja, até talvez as minhas ações não foram bem atendidas. Eu tenho um consultório odontológico lá, que eu não consegui implementar o tratamento odontológico na comunidade porque a igreja não fechou comigo. Tá lá. Compressor, cadeira, tudo, tá lá fechado. Então o que eu fiz? A nova estratégia. Eu tenho me reunido de 15 em 15 dias na minha casa, na Pedra de Guaratiba. Eu não saí do bairro, embora tendo uma residência em Jacarepaguá, estou morando lá com a juventude. E a gente levanta temas importantes para o momento, discutimos lá, a gente faz um peixe na brasa, essas coisas. Com relação à igreja, e aí vocês estão convidados. Eles são convidados. E com relação à religião de matriz africana, eu tenho participado de alguns eventos em que eu me apresento como evangélico e convidado pela religião de matriz africana por causa da minha postura. Inclusive eu tive o privilégio de participar lá do velório do Abdias Nascimento, de ter usado da palavra, foi franqueada a palavra a mim, né, que seria uma cerimônia ecumênica, basicamente, mas do candomblé. Então, eu tenho participado nesse sentido. Então, agora vou abrir, a partir do mês que vem, se tudo der certo, um espaço, aí eu vou copiar o nome, espaço de diversidade. Da diversidade humana. Você fala do espaço da inclusividade. Hoje em dia você, para incluir alguns, está excluindo quem está incluído. Está muita confusão isso. E também para não chamar atenção para uma bandeira. Chama atenção, os caras vão ser discriminados por causa da bandeira. Ele botou diversidade humana, entende tudo. Isso. Se quiser incluir lá, está incluído, a diversidade humana. E aí, será em Bangu, meu irmão está cedendo a casa, então eu vou poder convidar a mãe Beata, a mãe Todi, o padre Geraldo, o padre GG, o reverendo, para a gente conversar essa diversidade. Então, quer dizer, o leigo. O leigo. Então, eu estou saindo da vertente da oficialidade da igreja, porque eu já percebi que eu vou brigar e não é para brigar. Então, vamos abrir. Quem quiser vir, né, Raida? Vem e a gente conversa e fortalece essa luta. Tá certo? Essa é a minha participação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu queria agradecer ao Eduardo por convite para participar dessa reunião. E eu achei que é importante essa reunião, enquanto a gente se informa do que está acontecendo. Eu adorei a intervenção de vocês aí dos jovens, de ser informado desse, né? De como é que vocês tem tudo ser organizado, a experiência do Rio Grande do Sul, a experiência tudo. Eu acho que isso ajuda a gente a caminhar. A gente vem de uma experiência assim, de bastante ligação com a juventude. Eu fui assistente da Juventude Operária Católica no Brasil durante 3 anos, né? Então é uma experiência sempre ecumênica, sempre assim, muito assim aberta, né? E o que eu queria dizer é que esse espaço, como é que ele coloca, é um espaço onde a gente descobre como exercer as políticas públicas, se preparar para ser realmente cidadão, né? Eu faço parte da Associação Nacional de Presbíteros, que se coloca como objetivo realmente a gente se assumir nessa condição, não de sacerdote,
mas de cidadão. Então que tem uma responsabilidade muito concreta com as políticas públicas, né? Então a gente está brigando por aí. E eu queria dizer para você o seguinte, tem uma companheira nossa, que é negra, fera que me empurrou para o movimento afro, viu? Você não entendia nada. Qual o nome dela? Sônia Martins. Ela trabalha no Centro de Direitos Humanos, lá em Nova Iguaçu. E ela é de Queimados. Então, ela tem esses dados que você está querendo. Eu vou te passar o telefone dela, não é? Porque aí você pode entrar em contato com ela. Mas também queria lhe fazer um convite para você ir lá no Centro de Formação, no Centro Sociopolítico, a gente, né, fazer com que esse encontro renda mais alguma coisa do que só na informação, né? Então, aproveita esse convite que você ia fazer. Ah, sim. Obrigado, Eduardo. Obrigado você ter lembrado. Porque eu tenho aqui um convite para todo mundo aí, se quiser participar com a gente, né? Qual é esse convite? Da terra ferida brota um clamor de justiça. Venha participar de um seminário sobre os impactos ambientais e os desafios da educação ambiental na Baixada Fluminense. A questão de campo e cidade, né? Vai ser no dia sábado agora, dia 4, lá no Centro de Formação. Vai começar às 9 horas, vai até às 17, né? Então tem todo, é a Comissão Pastoral da Terra que tá promovendo, é porque no dia 5 nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente vai estar fazendo esse seminário para a gente estar convidando as pessoas que quiserem, tiverem certa disponibilidade. Centro sociopolítico? No centro de formação. Centro de formação, é que dentro do centro de formação funciona o centro sociopolítico, né? Hein? No Moquetá? Moquetá, no bairro de Moquetá. Então eu acho que aí fica o convite, eu acho que ele ficaria contente se vocês pudessem participar ou estar divulgando também. Fica aqui, tem aqui um pouco. Muito obrigado. Bem, alguma outra questão? Jorge? Sim, doutor. Antes da fase final, no seminário, antes de ficar, eu gostaria de falar uma coisinha. Sim. Só um dedinho. Bem, eu recebi um e-mail que achei muito interessante, da Sônia, essa que vai te dar os dados. Recentemente, na Páscoa, um time de futebol chamado Santos foi convidado a fazer um trabalho de visitar crianças empobrecidas, crianças com doença, enfim. E eles distribuíram cerca de 600 ovos da Páscoa, né, ovos de chocolate. E o ônibus foi lá, né? O ônibus de atletas foi lá na instituição. Só é que 8 dos jogadores não desceram do ônibus. Por quê? Dentre eles, o considerado o melhor jogador hoje do Brasil, Neymar, o outro Ganso, Elano, foram 8 os jogadores. O técnico tentou, mas não conseguiu nada. E a resposta foi que eles não desceriam porque se tratava de uma instituição espírita. E a orientação religiosa deles não permitia mistura, coisa parecida. Eu recebi um e-mail, um pastor que fez um belíssimo texto a esse respeito, um belíssimo comentário. Ele disse o seguinte: eu não quero aqui dizer que apenas os atletas estão errados, a postura dos atletas. Se vocês quiserem, eu repasso o e-mail para vocês verem melhor o texto que eu posso não, já estou falhando muito com os detalhes, né? Mas vou mandar para você. E aí ele fala que nós começamos a discutir coisas que dividem, né? E esquecemos que, na verdade, a gente tem que estar baseado na espiritualidade, não no religiosismo. E termina dizendo que é santista, né, que é torcedor do Santos, e que a culpa não reside apenas nos garotos, mas reside na estrutura que orientou
Mas quando paga o ingresso para assistir e não se acomoda contribui para o salário deles, ele não discrimina o dinheiro. Não, esse dinheiro aqui, não é esse aqui. Ganhar R$1 milhão de reais por Ele não mês, discrimina, ele recebe de qualquer lado. isso não é pecado. Pode né? ser, pode Agora, ser. visitar uma espírito, criancinha candomblé, no centro pode ser espírita, numa banda, candomblé, o que for, é pecado. Entendeu? E era uma casa de assistência social, né? Casa de Não assistência era- social. Não era um templo religioso. Mas isso Mas demonstra hoje um levantando- nível de alienação mental, a esquizofrenia social, que estamos vivendo. É. E aí, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, eu queria fechar esse momento dizendo o quanto é saudável, espiritualmente falando, um encontro como esse que nós estamos fazendo aqui, né, que resgata um pouco dessa indignidade, essa coisa de não aceitar, né, o que está aí posto. O quanto é saudável um encontro como esse que alimenta a alma da gente na perspectiva do diálogo e da comunhão. E outras coisas virão daqui a pouco, depois do café. Vamos agradecer a mesa, ao Eduardo, temos 10 minutos para o café. 10 minutos. Está aqui ao lado. E após o café. Vocês preferem